Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os documentos necessários para viver e também para trabalhar aqui em Portugal. Então, bora lá para mais um vídeo. Tô com uma colinha aqui porque são muitos documentos, mas eu vou passar cada um deles para vocês. Se faltar algum, se alguém mais souber de mais algum que eu por acaso tenha esquecido ou tenha passado direto, pode deixar aqui nos comentários também, acrescentando que é sempre muito bem-vindo todos os comentários positivos. Então vamos lá, gente. Às vezes o óbvio precisa ser dito. E o primeiro documento que a gente precisa correr atrás é o passaporte. Sem o passaporte você não consegue sair do seu país. Claro que para quem tá no Brasil consegue visitar alguns países aí do lado sem o passaporte, mas para vir para a Europa você não consegue, você precisa ter o seu passaporte. E eu tô falando isso por quê? Porque ainda tem muita gente que me pergunta, vem me perguntar sobre visto, sobre como funciona, sobre dúvidas, sem mesmo ter o passaporte. Então, preciso dizer, o primeiro documento que você precisa correr atrás é o seu passaporte. Então, o primeiro documento é esse. Você precisa também, para vir morar ou trabalhar em Portugal, de visto. Se você quer vir legal para cá, você precisa ter um visto, seja de trabalho, seja de estudante, você precisa ter um visto. Assim, pelo menos você fica certinho no país, não precisa chegar aqui errado, passar na imigração errado, mentindo e, enfim, muita coisa pode dar errado. Então, eu sempre indico a melhor maneira, venha com visto. E, para quem ainda não sabe o que é o visto, como faz para tirar o visto é um documento que vem no seu passaporte e que permite a sua entrada no determinado país. Nada mais que isso, o visto vai comprovar que você está apto para entrar no país e pronto, não tem muito segredo. E para quem ainda não viu os meus vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui nos cards como é o processo para fazer o pedido do visto, quais os documentos necessários. Tem bastante vídeo já aqui no meu canal falando sobre isso. Para quem ainda não viu, vou deixar aqui na descrição. Vai lá assistir depois. Outro documento que você precisa também para viver e para trabalhar aqui em Portugal é a autorização de residência, ou cartão ou título de residência. E como funciona essa questão da autorização de residência? Para quem vem com visto, é muito mais fácil, porque eu acredito que seja assim, comigo foi assim, e eu acredito que com todo mundo que venha com visto seja assim. Você já vem com seu agendamento marcado no AIMA, que é uma instituição para imigrantes, enfim. Você já vem com seu agendamento marcado, lá você entrega todos os documentos que eles pedem, e a partir daí eles vão solicitar a sua autorização de residência, que é o documento que te efetiva a estar legal no país. Isso é autorização de residência. Se eu não me engano, todas são de 2 anos, a primeira validade 2 anos, e depois você precisa renovar até, de repente, mais pra frente, você conseguir tirar a sua cidadania. Se eu não me engano, aqui em Portugal são 5 anos de residência para poder dar entrada no processo de cidadania. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque ainda não sei como funciona de fato, mas o que eu sei são que depois de 5 anos você já tem direito à cidadania, mas parece que não é uma coisa tão fácil assim. Enfim, tendo autorização, você já tá super bem, e tá legal para ficar aqui no país. Para quem veio antes, na época que ainda não tinha o visto de procura de trabalho, teve muita gente que veio como turista e acabou ficando. E quando a pessoa vem assim, ela tem que fazer a manifestação de interesse, entrar numa fila gigante para poder conseguir a tão temida autorização de residência. Só que há um tempo atrás o governo acabou disponibilizando uma autorização de residência que era a CPLP. Para quem estava ilegal aqui no país, pôde optar por essa autorização, que era uma autorização que estava saindo mais rápido na época, mas até onde eu sei, ela não te dá todos os benefícios que a autorização de residência em si. A CPLP, ela tem algumas restrições, mas também já ajuda, já é uma forma de dizer que você está sim legal no país e isso não vai te impedir de nada
mais burocrático, assim, vamos dizer. Como eu falei anteriormente, quem veio antes e quem ainda vem como turista para ficar no país precisa da manifestação de interesse também. Então, você que veio como turista e ainda está ilegal, dê entrada na sua manifestação de interesse para você não ser deportado. É muito importante, gente. A gente vai para outro país e as coisas já não são muito fáceis para imigrante. É tudo um pouco mais complicado e a gente precisa estar legal, sabe, no país. Não tem para onde fugir muito. Não tem muito que se possa fazer. O mínimo que a gente pode fazer é estar certo no país que a gente resolveu reconstruir nossa vida. Então, vamos lá atrás dessas documentações. Tem muita gente que eu tô falando isso porque tem muita gente que eu vejo ainda hoje que chegou no país e não tem nada, não tem documentação, não tem manifestação, não tem nada. Daí complica, porque é ruim pra pessoa mesmo, né? Enfim, vamos voltar aos documentos. NIF. O NIF é como se fosse o seu CPF aí no Brasil. E ele é um documento que você mais vai utilizar aqui, porque você precisa do seu NIF para praticamente tudo. Então, o NIF foi o primeiro documento que eu tirei aqui também. E é bem fácil. A gente vai na loja do cidadão, é lógico, não é bem fácil assim, mas a gente chega lá, espera muitas horas e consegue tirar o nosso NIF. Mas eu ouvi dizer, não vou dar certeza aqui também, porque não foi assim que eu fiz, mas eu ouvi dizer que se você ainda está no Brasil, você consegue online fazer o pedido do seu NIF e do seu NIS, que também é um outro documento que você precisa. O NIS é o número da Segurança Social aqui em Portugal, é como se fosse INSS, essas coisas assim. Então você também precisa dele para você trabalhar e, enfim, não vou te dar certeza aqui porque eu não sei. Não foi assim que eu fiz, mas se você der um Google aí, pode ser que você ache mais coisas falando sobre isso. Outro documento que você vai precisar é o PB4. Para quem tá vindo aí do Brasil, o PB4 existe para que a gente possa ter atendimento médico aqui em Portugal. Só que o PB4, ele tem um prazo de validade de 1 ano. Então, assim que você chegar no país, você precisa fazer o seu número do utente, que também é um outro documento que você precisa. O número do utente é um número tipo um cartão do SUS aí no Brasil. Fica mais fácil, assim, dar exemplos pra gente entender o que de fato é o documento. Então, o número do utente vai substituir o PB4. E já tem vídeo aqui no canal falando sobre o número do utente. Vou deixar também aqui na descrição ou nos cards para vocês poderem assistirem depois. Mas é uma coisa também bem fácil de fazer, não tem nada de segredo e você vai precisar dele. Outra coisa que você precisa é um atestado de morada e é ideal que seja o atestado de morada retirado pela junta da freguesia, porque tem lugares que você vai precisar do seu atestado de morada e tem que ser emitido por lá. Se você der algum outro atestado, pode ser que a entidade que você esteja não aceite. Então, vai na junta da freguesia, tira o seu atestado de morada, é rapidinho, é fácil. E também falo sobre ele no vídeo do número do utente, porque é bem rapidinho, então eu já fiz os dois no mesmo vídeo, para ficar mais fácil, para entendimento. E também é um documento que você vai precisar. Outro documento que você vai precisar é a sua morada fiscal. Eu ainda não fiz essa parte, porque o meu cartão de autorização de residência ainda não chegou. E eu preciso dele para poder mudar a minha morada fiscal. E por que é importante você fazer isso? Porque tendo esse documento, o seu imposto de renda você consegue fazer aqui no país declarando que você é morador do país. Porque se você tiver que fazer um imposto de renda declarando que você é estrangeiro, o negócio vai ficar complicado, porque você vai pagar muito mais e são taxas absurdas e não tem como. Você precisa mudar a sua morada fiscal assim que você tiver o seu documento, a sua autorização de residência, você precisa mudar a sua morada fiscal. Eu acredito que para quem tem a manifestação de interesse também dê para fazer, e a CPLP também. Não vou dar certeza, como eu já falei, não é meu caso, eu vim com visto, então o meu caso é a autorização de residência. E eu só tô esperando ela chegar para poder fazer isso.
E também vai ter vídeo aqui no canal falando como faz, como funciona e etc. Para quem já está há mais tempo aqui no país também, precisa do cartão cidadão. Também não sei ainda como funciona essa questão, mas eu sei que você precisa já estar há um tempo no país para poder ter o seu cartão cidadão. E o cartão cidadão é um cartãozinho que basicamente vai todos os documentos que você tem no mesmo documento. Então, ele é muito prático por isso. Outro documento que você vai precisar para viver e para trabalhar aqui em Portugal são os seus diplomas e históricos escolares apostilados. Lembrando que o apostilamento tem validade de 1 ano. Então, se você vem para cá para ser estudante, já traga apostilado. Se não, se você tem condições de deixar esse documento com alguém aí no Brasil para a pessoa te enviar depois, eu acho melhor, porque daí ela apostila para você e te manda, porque pode ser que você não vá utilizar o documento assim que você chegar, então acaba perdendo um pouco de tempo, né? Porque como ele tem validade, pode ser que não compense muito, mas é um documento que você também vai precisar. Eu tô precisando desse documento agora para poder fazer um curso, porque eu não trouxe meu histórico, mas ele tá com a minha mãe, então já facilita ela poder apostilar para mim e me enviar. Gente, então esses são os documentos que são necessários para você poder reconstruir a sua vida aqui em Portugal, ou estudar, ou trabalhar aqui em Portugal. Esses são os documentos que você, de fato, vai precisar. E não sei se esqueci algum, como eu já falei no início do vídeo, se eu esqueci, pode deixar aqui nos comentários. Ou se eu falei alguma coisa que não fez muito sentido, pode deixar aqui também nos comentários. E uma dica que eu quero deixar para vocês é: utilizem muito o Google. O Google vai ser o seu melhor amigo nessa fase de imigração. Tudo que você precisar, tenho certeza que você vai encontrar lá. Aqui no YouTube também tem muito conteúdo, só que às vezes um canal fala uma coisa, outro canal fala outra e outro fala outra. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é dar um Google e ir no site oficial da onde a gente precisa tirar aquela informação, porque daí não tem erro mesmo. Então a melhor forma de conseguir uma informação é assim: o Google vai ser o seu melhor amigo nesse tempo. E é isso, esses são os documentos necessários, espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!